Voltamos, gente? Então vamos lá. O que seriam aí essas instituições totais? Bom, o Goffman ele entende que existem certas instituições sociais que elas acabam exercendo uma influência tão grande a quem vive dentro dessas instituições que elas acabam exigindo ou promovendo uma totalidade de pensamento, tá? Então, instituições totais seriam, por exemplo, um convento de freiras, tá? Seria uma penitenciária, um colégio interno. Seriam instituições que promoveriam ali, bom, a clausura acaba sendo aí um ponto a ser observado, né? E uma vez que há uma vivência, há uma continuidade de existência muito grande ali em determinado local, essas instituições elas vão acabar dando a essa pessoa, né, papéis a serem seguidos. Tá? E aí o Goffman ele vai inclusive adaptar essa funcionalidade aí das instituições, né, como sendo uma peça de teatro, né, a qual as pessoas elas são personagens e elas são obrigadas a viverem aqueles papéis por conta do meio aonde elas vivem, tá? Então ele afirma, por exemplo, que a freira ela tem desejos particulares, mas ela nega esses desejos em detrimento do mundo em que ela está vivendo. O preso dentro da cadeia, ele tem desejos externos, né? Vontades, talvez desejos de o que eu vou fazer quando eu sair daqui, o que eu queria estar fazendo agora, e isso não vai ser também possível de ocorrer por conta do meio onde ele vive e assim por diante. Um outro cara que a gente tem aí também é o Pierre Bourdieu. Ele vai criar a ideia do capital cultural. Seria aí uma forma que o Bourdieu ele vai ver de que o ser humano ele tem dentro da sua cultura uma forma de conhecimento, né, que é adepta da forma como o país ele está funcionando naquela época, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou explicar, vai para não ficar ruim. A felicidade da população, a forma como a população vê o governo, ela vai ser fundamental para o progresso do mesmo. Tá? Hoje isso pode ser muito fácil de compreender, porque a gente vive um período onde muitos escândalos políticos eles surgem, né? Muitos países aí eles vivem problemas na geração de empregos, por exemplo, e isso aí causa uma insatisfação da população para com o seu determinado governo. O que acontece com o dinheiro? O que acontece com a economia? Ela decai, tá? E aí, isso vai ocorrer, segundo Bourdieu, por conta da sociologia relacional, né? Que seria uma coisa acontece por conta de outra, as coisas têm relação. Então, o desemprego está ocorrendo porque os empresários decidiram tirar o dinheiro do país. A educação ela está decaindo porque existem intervenções particulares ou privadas, particulares ou públicas, quer dizer, que não deixam o fluxo seguir, né? E aí o Bourdieu ele vai dizer que essas relações, né, que influenciam o capital cultural vão acontecer por conta de algo que ele chama de hábitos, né? Esse hábitos ele seria algo pré-escrito dentro da nossa cabeça, né? Seria uma internalização de um sentimento, né? Para promover um bem-estar geral. Então, novamente, a gente volta a dizer, né, de um pensamento onde eu vou estar negando a mim mesmo em detrimento do progresso da minha cultura. Isso vai ser muito presente no século XX, tá? No século XXI, isso aí ainda é muito presente, apesar de nós termos aqui no Brasil, por exemplo, um considerável
pluralismo, certo? Continuando, a gente ainda tem o Anthony Giddens. Esse cara aí, ele vai criar uma teoria da estruturação, tá? Que ela vai prever, pessoal, que há uma necessidade muito grande em que a sociedade ela deve promover em si uma ordem natural para as coisas acontecerem. Dessa forma, eu vou criar um conceito, um objetivo, né? E para alcançar esse objetivo, eu preciso talvez tirar o foco de outros lugares, talvez negligenciar outros lugares, né? E isso aí, ele vai ser, como é que eu vou dizer, estudado com sucesso a partir de algo que o Giddens ele queria, né? Que é o dualismo de estrutura e a intencionalidade, né? O dualismo de estrutura, ele diz que a ação social, ela vai diferir entre a intenção, né, e o fazer. E essa distorção entre ação e fazer, basicamente, né, ela vai gerar essa intencionalidade. Como o nome já diz, né, a intenção de fazer algo. Então, eu vou criar esse parâmetro, esse conceito, e uma vez que ele é criado, eu vou focar nele e vamos lá, bola para frente, bem dizendo, né? Dentro da sociedade do século XX, a gente vai ter uma mudança muito grande, tá? Essa mudança, ela vai gerar o que a gente pode chamar de terceira revolução industrial, que seria o início de uma cultura digital entrando no nosso mundo, tá? E isso, gente, olha, na minha opinião particular, é uma das maiores revoluções da história humana, tá? Porque quando a gente pega o mundo do século XIX, até mesmo em boa parte do século XX, a gente percebe a dificuldade existente, né, para se estudar, para se trabalhar. E hoje, com o advento da tecnologia digital, essa dificuldade ela diminui consideravelmente, né? Você está assistindo a essa aula por intermédio disso que a gente chama de terceira revolução industrial, né? Ela está permeando, ela está acontecendo, a gente ainda tem mudanças. Quando ela surgiu, o celular, ele era uma coisa de magnata, pessoal. Aliás, existe, mas é pouquíssimo vendido. Isso aqui, ó, hoje, celular ele não existe. Smartphone, tá? Uma das funções desse aparelho é celular, mas, sinceramente, é uma das funções que eu menos uso nesse